guardar, não esquecer, praticar, viver e passar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês, quem leu aqui a primeira lição? Eu li todinho, mas não sei de nada. Eu li. Eu li todinho hoje. A metade da primeira. Tu tá aqui? Não leu a lição toda, não? A lição, a de hoje, você não leu toda, não? Só metade. Gente, um mês que vocês estão com essa revista, vocês não conseguiram ler uma lição. Eu já saio por dentro do começo até o fim. Agora não é de nada, completa. A completa da lição Eu é. entendi. Eu li um pouco aqui, mas eu achei mais difícil do que a outra ainda. Ô, gente, uma dica pra vocês. Vocês têm 7 dias pra ler uma lição. Que eu leio em 22 minutos. Eu leio ela em 22 minutos eu leio ela. Mas aí vai guardar o quê? Não, uma lição, gente. Uma lição só. A revista tem 13 lições. Eu estou perguntando se vocês leram a primeira lição. A primeira dá duas folhas de ler. A primeira lição. Ninguém leu a primeira lição. Coroa, Uma dica para vocês. Vocês leem a lição e o que você não entendeu, Cláudia, você anota no caderno. Você tem um caderno? Pronto, eu dei um caderno para você em lápis, caneta. Então eu vou trazer para você caderno, lápis, caneta. Você anota, eu não entendi isso. Vocês escrevem que não entendeu. Para quando a gente chegar aqui, vocês perguntarem, já que você diz, eu não lembro. Eu li e não entendi, mas não lembro. Aí vocês não vão ter a desculpa. Por quê? Porque você leu, não entendeu e escreveu o que você não entendeu. Aí tem gente pensando aqui, inclusive ela, mas eu não entendi a lição toda, eu tenho que escrever a lição toda. Não, aí não entendeu a lição toda, aí a gente vai explicar aqui. E o que você teve dúvida, ainda não entendeu com a explicação, aí vocês perguntam, irmã, repete aí essa explicação porque eu não entendi. A gente vai repetir quantas vezes for necessário até vocês entenderem. Entendeu? Mas não diga, pelo amor de Jesus Cristo, não diga que entendeu sem ter entendido. Viu, Tati? Se você não entendeu, diga, irmã, não entendi nada. A gente repete tudo de novo. Eu estudei, mas não entendi. Pastor, se for assim, nós vamos sair da primeira dica. Não, aprender vocês vão colocar, aprender quando colocar em prática, entendeu? Mas se vocês assimilar, não precisa vocês decorar, não é decorar não, gente. É vocês entender o assunto simplificado, resumido. Queridos ouvintes, eu nunca estudo a lição. Nunca estudei alguma vez a lição para ensinar? Não. O que é que eu faço? Ela lê, grava a lição que ela leu no som da voz dela, eu escuto aqui, as coisas ficam aqui. O senhor é, como é que chama? Não tem assim, você dá uma... Isso aí não serve para você porque eu não consigo. Eu posso ler 300 vezes, 1000 vezes e eu não adianta. Você pode ler 300 mil vezes, mas você não escuta nem 10 vezes. Não, eu não escuto porque para mim é pior ainda. Eu consigo assimilar mais lendo do que ouvindo. É toda uma alternativa, né? Mas assim, se eu ler a lição, eu não vou decorar, eu não consigo decorar nada. Eu não consigo. Fica alguma coisa gravada na minha mente? Fica. Mas eu consigo dizer alguns versículos, algumas passagens bíblicas. Eu conto a história de vários personagens da Bíblia. Mas se você disser assim, em qual é o livro que está escrito isso? Eu nunca digo por quê? Porque eu sei que eu não vou acertar. Então assim, se eu estiver falando alguma coisa e disser assim, olha, está escrito na Bíblia, eu jamais vou dizer, está escrito no livro tal, capítulo tal, não, eu digo, está escrito na Bíblia, porque aí eu tenho certeza que está. Agora, onde está o livro e o capítulo? Então assim, para mim, eu não consigo decorar, mas eu consigo aprender. Eu consigo aprender aquilo que eu leio. Eu posso não falar da maneira como está escrito, mas eu aprendo o assunto principal. Então, vocês escrevem quando vocês... eu não te dei não, foi Clécia também, caderno, lápis, caneta. Eu vou trazer para vocês duas da próxima vez. Se eu lembrar, sábado eu trago. Aí a lição é o homem, o pecado e a salvação. Gente, essa lição é bem interessante porque nós vamos aprender sobre o homem, o que é o homem, como ele foi feito, por que Deus criou o homem, tudo isso nós vamos saber. A queda dele, como foi que aconteceu, por que o homem caiu. E nós vamos saber também a consequência do pecado, o que acarretou o pecado, tudo isso. E vai fechar com o quê? Com a salvação. Não foi, pastor? Porque o homem caiu, que a Eva não caiu.
A culpa foi do Adão. Olha, a culpa foi do Adão. Então, assim, nós vamos compreender quem é o ser humano à luz da Escritura. É o primeiro passo para entender sua queda, redenção e vocação eterna. É o texto bíblico baseado. Então, assim, nós vamos... Não, o texto bíblico... Gente, olha só. O homem é a coroa da criação. Olha só, o homem é a coroa da criação. É a primeira lição. Nós somos o quê? O homem. A coroa da criação. Nós somos o quê? A coroa da criação. O homem, ele é a coroa de quem? Da criação. Então, assim, ele é o ser mais Quem é a importante. criação? Deus, né? Não, Deus é o Criador. E ele é a criação? A criação são árvore, pássaro, ave, o mundo inteiro é a criação. E Deus fechou a criação com quem? Com o homem. Ele coroou a sua criação com o ser humano. O mais importante. Observe que tudo que Deus criou foi através de quê? Como foi que Deus fez as coisas, o mundo, tudo que existe, tudo que os nossos olhos conseguem ver e até o que não consegue ver, Deus criou como? Através de quê? Da palavra. E o homem, Deus fez como? Pó da terra. Não, ele fez o pó da terra, mas ele fez como? Ele usou a palavra para fazer o homem? Assoprou na rainha, fez um bolinho de barro. Ele usou o quê para fazer o homem? Não. Na palavra. Ele usou o quê para formar o homem? Ele pegou o pó da terra. Ele usou o quê para formar o homem? As mãos, gente. Ele não usou a palavra. O homem foi o único ser criado que Deus se envolveu diretamente. Ou seja, ele teve um relacionamento direto com o homem. Ele moldou, ele colocou as mãos, ele sujou as suas mãos de barro, de pó, para fazer o homem. E depois que ele fez? Era um boneco de barro. E o que foi que ele fez? Soprou na narina dele, ele Colocou a vida que tem nele, no homem. Então, assim, todas as outras coisas, Deus fez o quê? Haja luz e houve luz. Haja peixe nas águas e os peixes surgiram, mas o homem não. O homem, ele se envolveu, ele teve um relacionamento, ele tocou. É um ser totalmente diferente, criado, mas completamente diferente da forma como ele criou os outros. Entendeu? Então, aquela história da escola, quem estuda ainda, né? Vocês vão estudar isso não porque quem estuda o EJA, né? Só é mais, o objetivo é mais para aprender a ler e escrever, né? O EJA é mais com essa finalidade. Mas esses meninos que estudam, vai chegar uma fase na escola que eles vão estudar sobre a evolução do ser humano. Aí tem até um livro, né? Eu não sei se ainda existe, a pessoa tem um macaco pequenininho, que vai nessa fase aí. Entendeu? Você já passou por isso? Então, assim, aquilo tudo é mentira, é invenção. Entendeu? A verdade é o quê? A verdade é o quê? O que está na Bíblia, o que está escrito. Agora a pergunta é, por que invenção? Não está duvidando. Por que vocês acham que é invenção? A pergunta do pastor. pensando em o quê? Porque é invenção. Um homem veio criado por Deus e não do macaco. Qual que é a invenção, irmão? Qual a prova que existe que isso é invenção? Não é verdade. Além- É por Deus. Além da Bíblia, vamos esquecer que a Bíblia diz que o homem veio de Deus. Por que é invenção que o homem veio de macaco? No fundo do Anacal, você acredita que o homem veio de macaco? Você acredita que o homem veio do macaco? Certo, ok, pausa ali. Mas, Adriano, esquecendo a Bíblia, no fundo, que presente, que presente. Mas já tirar isso do livro. Só acredita que o homem veio de macaco? Não. E tu, Cláudio? Não, Luiz. Agora eu não lembro mais como eu Aí é outra coisa. Já veio o senhor. Eu sabia que o senhor veio com a resposta para nós assim. Você mesmo. Eu não acredito, eu não acredito. Acredita que o homem veio macaco você? É a sua irmã Maria? De moda. Não entendi não. Como é que o macaco vai fazer? Não vai fazer nada. Não, mas ele diz que foi um processo de graduação. Uma evolução. Uma evolução. O homem foi evoluindo. Aí andava de quatro, depois ele foi começando a andar de pé, depois ele foi pegando uma paralisia do corpo. Depois ele começou a se familiarizar com as coisas. Aí ele diz que esses macacos que não se familiarizaram, ficaram bichos. Os que se familiarizaram, tornaram gente.
Se é uma evolução, que é um processo que vai crescendo, desenvolvendo até virar gente, a gente devia ver uma criança dessa só para nascer e evoluindo, até virar gente, não deveria? O senhor nasceu em 1800 alguma coisa, não foi? 1800. Desde que o senhor é vivo, o senhor viu alguém evoluindo, até virar gente? Se tem uma E cabeça. por que essa evolução só aconteceu no passado e hoje não acontece mais? Isso é história. Entendeu? Isso é lenda. Entendeu, né, cara? Então não veio mais. Está dizendo na Bíblia que o homem foi feito pela terra. Então, do terra é pá. Então, vocês entenderam que nem tudo que se ensina nos livros de história é verdade. Nem tudo que ensina-se no livro de ciência é. Então, assim, essa questão aí mesmo, se não me falha a memória, é biologia, que na área de biologia que explica essa evolução, ou é na área de ciência? Ciência e biologia. É porque é na área de biologia, né, de ciência, que mexe com a natureza do ser humano. Então, assim, nem tudo, não é porque o homem diz uma coisa, um ser humano inventa uma coisa que aquilo tem que ser verdade. Foi o que Darwin fez. Ele passou assim, olhou a natureza e foi olhando assim e disse, eu já sei. Eu vou definir como é que o homem foi criado. Aí chegou lá e disse assim, não, o homem foi assim, assim, assim. E todo mundo começou a acreditar nisso. Quer dizer, o homem é surdo. Se eu digo que uma coisa é desse jeito, todo mundo vai ter que acreditar. Então assim, ninguém vai questionar. Então quando as pessoas vieram questionar, já era muito tarde. Aí aquilo já estava como verdadeiro. Só que, graças a Deus, que a humanidade, né, evoluiu um pouquinho a mente, né, e viram que não tinha lógica o que aquele homem estava dizendo. É completamente sem lógica. Então, a palavra é introdutória. Em um mundo cada vez mais marcado por incertezas sobre identidade e propósito, a compreensão do significado ser feito à imagem e semelhança de Deus, à luz das Escrituras, é essencial para a formação de uma cosmovisão cristã sadia. Ou seja, nós vamos estudar o homem à luz das Escrituras. Nós vamos aprender o que é que a Bíblia diz que eu sou, como eu fui criada e para que eu fui criada. Então nós vamos, no decorrer dessa revista, nós vamos aprender e descobrir quem é o homem. Nessa primeira lição tem uma pergunta, né, quem é o homem, mas a gente não vai descobrir quem é o homem agora. Lá pra frente, provavelmente a gente vai chegar no final da lição para poder ter essa resposta. O relato da criação vai além de uma simples narrativa de origem. Ele é, acima de tudo, uma declaração do valor e da missão do homem diante do Altíssimo. Então, assim, a gente não é simplesmente uma narrativa que nós vamos estudar do que aconteceu, mas nessa narrativa nós vamos ver a declaração do valor e da missão do homem diante do nosso Deus. Aí a gente vê aqui o que é o homem. Aí a gente vê que a ciência, como a gente já falou aqui, né, um cientista maluco, né, inventou essa história de que o homem foi uma evolução e muitos acreditaram. Mas nós, como cristãos, jamais podemos. O pior é que tem pessoas que dizem que é crente que acredita nisso. Tem pessoas que dizem que é crente e acredita nessa bobagem, nesse monte de bobagem que esse cientista, como é o nome dele, é não sei o que tal, né? Tu lembra? Não. Eu esqueci o nome dele. Mas é não sei o que tal. O cientista que inventou essa explicação aí da evolução do homem. A palavra de Deus oferece uma visão integral daquele que é chamado de coroa da criação. Antes de compreender quem é esse ser modelado de pó e fôlego, à luz da teologia bíblica, é fundamental esclarecer o que ele não é. Então, hoje nós vamos aprender o que o homem não é. Rejeitando ideias equivocadas que ao longo dos séculos têm contribuído para o
desvirtuamento de sua real vocação. Então, assim, hoje nós vamos aprender o que o homem não é. Aí, no decorrer das próximas lições, nós vamos ver o que é o homem. Mas hoje nós vamos ver o que ele não é, o que o homem não é. Aí diz aqui, 1.1, ele não é pré-existente. 1.2, ele não é uma derivação da essência de Deus. 1.3, ele não é a expressão física do eterno. 1.4, ele não é resultado de um processo evolutivo. Ou seja, ele não... Charles Darwin. Charles Darwin é o autor dessa teoria da evolução das espécies. Então, assim, ele não é pré-existente. Diferente do Deus eterno, né? E autoexistente, porque Deus é eterno. Você precisa perguntar algumas coisas. O que é pré-existente? O que é eterno? Por quê? Fim. Porque ele não tem fim. Porque ele não tem? Fim. Sim, mas ele tem começo? Nem tem começo. Então, ele é nós somos pré-existente? Nós somos. Aliás, não, nós não somos pré-existentes. Por quê? Porque nós não temos. Deus é eterno por quê? Porque ele não tem começo nem fim. Então, ele é pré-existente. E nós? Nós não somos pré-existentes porque nós tivemos fim. Nós tivemos começo. Nós começamos de um ponto. Nós fomos criados. Agora nós somos eternos? Não. Nós somos eternos? Somos eternos. Ah, sim, na eternidade. Né? Não, o espírito não morre. Ah, é? O espírito não Ah, pra morre. mim é eterna aqui. Né? Não. Sim. O espírito não morre. Quem morre é Ah, a carne, entendeu? Então, assim, nós não vamos viver nesse mundo eternamente. Mas nós somos A seres vida é eterna. eternos. É o único ser criado por Deus que é eterno. Então, assim, os animais não são eternos, a natureza não é eterna, mas os seres humanos são eternos. Que ele seja bom ou ruim, que ele seja salvo ou não, ele é eterno. Mas se a vida fosse salva, se fosse eterna, também existia para todo mundo, né? O quê? Se a vida fosse Irmão Luiz, Deus criou o paraíso para ser eterno. O paraíso existe e é eterno. Só que depois do pecado o homem foi banido do paraíso. Porque Deus criou o homem para que ele nunca morresse. Nunca morresse fisicamente, né? E espiritualmente a gente não morre. Mas Deus criou o homem, ele não criou o homem para que ele morresse. Ele criou o homem para que ele fosse eterno. Da mesma forma que ele criou o paraíso. Ele criou o paraíso para que o homem, sendo um ser eterno, vivesse nesse paraíso. Só que o homem pecou e Deus baniu ele do paraíso. Mas, nesse paraíso, nós vamos ter coisas. Se a gente olha para esse mundo, para essa natureza, já acha lindo, maravilhoso, imagine o paraíso como não é. Então, assim, nós somos eternos, mas nós não somos pré-existente. Por quê? Porque pré-existente é aquele que não tem começo. E, diferente do Deus eterno e autoexistente, sem princípio ou fim de dias, o ser humano possui um ponto de origem determinado pelo ato criador. Isso significa que ele não existia antes de ser formado. Ou seja, ele só passou a existir depois que Deus moldou ele e soprou nas suas narinas. Ele foi criado no tempo e inserido na história. Por isso, não pode ser confundido com qualquer divindade, nem possuir atributos divinos em sua origem. Aí, eu pergunto para vocês, o homem é divino? O homem é divino? Não, você não. O homem é divino? Nós sabemos que o homem é eterno, mas ele é divino? Não? Eu acho que não. Não. Não, o homem não é divino. Porque ele passou de encarnação. Divino é só? Deus. Então, assim, o homem não é divino. Por que ele não é divino? Agora nós temos que entender o porquê que ele não é divino. Porque é eterno. Divino é aquele que não tem pecado. Não pecou nunca. Porque ele não tem os atributos que Deus
Tem. Vocês lembram que lá atrás, nas últimas lições que nós estudamos da outra revista, nós estudamos que Deus tem os atributos que ele é incomunicáveis, que é só dele, e tem aquele que ele comunica ao homem. Então, assim, o único que tem aqueles atributos é o divino. Qual é os atributos que é só de Deus? Lembram? Não. Você não. Vai, Fabrício, você está bem envolvida na escola. Qual os atributos? Para facilitar, são 3 atributos que Deus tem que ele não divide com ninguém. Só ele que tem. O dom, não. O poder. Primeira dica. Deixa eu ver se aí qual é. Agora essa moto esqueci, peraí. Lembrar, esquecer já está Não, mas deixa eu dizer. Ó, Onipotente no presente. muito Eu bem. sabia, mas sabia. Sabia, não lembrava, né? Então, assim, nós não somos divinos, nós somos eternos. Por quê? Porque vamos viver eternamente. Nós não temos fim. Mas nós não somos sem princípio. Nós tivemos início. Mas nós não somos divinos, por quê? Porque só quem é divino é onipotente, onisciente e onipresente. Então, assim, são atributos, características que Deus não dividiu conosco. Mas já outras ele divide conosco, como amor, né, santidade, justiça, perdão, bondade. Esses atributos, essas qualidades, Deus distribuiu para conosco. Ira, tristeza, isso ele dividiu conosco. Então, assim, nós não somos divinos. A crença na pré-existência da alma, segundo a qual a alma já existia antes do nascimento físico da criatura humana, está presente em algumas correntes filosóficas. Vocês já ouviram dizer, já ouviram falar nesse sentido? A alma, ela existia antes da criança ser gerada no ventre. Já ouviram alguma ideia desse tipo? Já quem fala em outro plano, né? Tem uns malucos que dizem que quando o embrião é gerado na barriga da mãe, Deus escolhe, quer dizer, uma alma que já foi de outra pessoa vem e encarna. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, a alma, ela se inicia a partir do momento em que a criança ela é formada. Por isso que a maioria das pessoas que tem um pouquinho de inteligência, elas não concordam com o aborto. Por quê? Porque a partir do momento que o esperma junto com o óvulo se conectam, os dois, a partir daquele momento já existe uma vida. Então, assim, quando eu faço um aborto, eu estou cometendo um assassinato. Aquilo já é uma vida, já é um ser humano. Ele já tem alma ali. Então, assim, não é que ele vai crescer e quando tiver perto de nascer, tchum, a alma vem e... Não. E nem muito menos, essa alma já existia antes de ele ser formado. Aqui diz assim, a crença na pré-existência da alma, segundo a qual a alma já existia antes do nascimento físico da criatura humana, está presente em algumas correntes filosóficas, como o platonismo, e em religiões orientais, como o hinduísmo. Então, essas religiões, essas filosofias, eles acreditam na reencarnação, porque eles dizem que a alma sempre existiu e ela vai evoluindo. Essas ideias sustentam que o ser humano reencarna sucessivamente, acumulando experiências rumo à elevação espiritual. No entanto, essa visão contraria o ensino claro das Escrituras. Ou seja, esse ensinamento é totalmente contra a palavra de Deus. Adão passou a existir quando Deus o formou do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida. Se Deus tivesse formado o boneco Adão do pó, ele moldou, formou aquele boneco, mas se ele não tivesse soprado na narina dele, ele não teria vida. Então, assim, ele só passou a existir quando Deus soprou o fôlego de vida. Então, ele não existia antes. Não tinha uma alma já preparada. Não, Deus colocou o seu próprio fôlego nele. Aí, ele não é uma derivação da essência de Deus.
Quer comentar alguma coisa, pastor? Vocês tinham alguma pergunta neste ponto? Vocês entenderam essa questão? De que o homem não é, de que a nossa alma não reencarna? Isso está bem claro, né, para todo mundo? Ele não é, ou seja, vocês ficou bem claro que o homem não existia antes, ele não tinha uma existência antes de Deus formar e soprar, então ele não era um ser pré-existente. Um ser pré-existente é o quê? O que existia antes do princípio. Então ele não tem essa característica. Ele não é uma derivação da essência de Deus. A afirmação de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus não implica que ele participe da essência divina. Olha só, o que vocês acham sobre a imagem e semelhança de Deus? O que vocês acham que quer dizer isso? Imagem e semelhança. Porque lá em casa eu crio como biscoito. Aquele negócio de estar em cima da geladeira, estar em cima do móvel. Aí faz móvel. O cara não vai dizer que é crucificado. Não, a gente não está falando de imagem, é o seguinte. É imagem da imagem? Não, mas é a nossa imagem. Ah, não, é. Sim. Que a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que vocês entendem? Eu entendo, eu ia dizer. Parecido com Deus. Mas em que sentido? Humano, gente humana, porque em religião ninguém pode fazer com Deus. Só O você senhor acha aprender. que Como pessoa humana, como o senhor acha que físico. o senhor acha que Deus tem um corpo assim como o nosso? Isso não, que ele era o verbo no começo e do verbo criou o corpo. Agora, sai da começo. E aí, Gleice, quer alguma? É, porque Deus está na brincadeira, Deus é o verbo, e o verbo se fez carne, e não sei o que. Isso. Ele se fez, então ele não é, né? Ele não era, não só era o verbo. Então se ele se fez é porque ele não é. Ele fez carne. E aí, então, ele É assim pra mim. Ele se fez carne porque era necessário se fazer carne para trazer a salvação para o ser humano, né? Para o Certo. pecador. Mas e a questão de que nós somos imagem e semelhança de Deus? Em que sentido? Ele foi também a postura. Eu acho que vocês não conseguiram pegar, porque, assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, para poder nós ser a imagem e semelhança de Deus, eu penso assim, eu acho que nós não deveríamos pegar. Não deveria ter cometido pecado. Mas, mesmo depois que Adão pecou da queda do homem, nós continuamos sendo chamados, dizendo que somos a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, aí nós devemos entender o seguinte: imagem e semelhança são duas palavras que têm o mesmo significado. Elas são sinônimos. Não quer dizer duas coisas diferentes. Ele simplesmente repetiu a mesma palavra com o mesmo significado. Aliás, ele repetiu o mesmo significado com palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Ou seja, é como se a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo, ele está frisando assim, com duas palavras, a mesma coisa. Para deixar bem claro que nós somos a imagem do Senhor. É possível que o autor de Gênesis tenha usado essa repetição para garantir que as pessoas compreendessem que, apesar do homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum ele é divino. Ou seja, ele afirmou e reafirmou de que nós somos simplesmente a imagem. Não que nós somos idênticos, não que nós somos divinos. Nós não somos iguais em divindade. Nós somos semelhantes com alguns atributos do Criador. Você está entendendo? Tá não? Não. Deixa eu olhar para ela. Deus, para você entender, vocês que a gente está numa escola, vocês vão entender melhor. Deus quis com as xerox dele, mas não com a mesma capacidade dele. Ok? Deus quis uma xerox dele, a gente tem uma xerox de Deus, mas não com a capacidade que ele tem. Ou seja, em outras palavras, o homem é uma representação de Deus, mas ele não é um semideus. Entendeu? Entendeu agora, Tati? Ele é uma representação de Deus, nós somos uma representação do divino, com as características dele, mas nós não somos um semideus.
Nós não somos um Deus, um divino. Aí tem gente pensando aqui, então Deus parece com mulher ou com homem? Não é homem, não é Deus, né? Fala que não é. Gente, Deus é homem. Deus não tem corpo físico como nós. Mas Jesus tem, né? Deus não tem corpo físico como nós. Não. Ele teve. Não. Ele teve. Ele teve. O verbo se fez? O verbo se fez o quê, irmão Adão? Mas o verbo foi no tempo de Deus. O tempo de Jesus foi outro. Não, o Senhor não deu nome lá em João 14? Sim. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, João primeiro. o João I. E o verbo se fez carne e habitou. Então, ele se fez, irmão Adão. Ele não era carne. Se fez, ele não era. Ele não era. Então, gente, Deus não tem um corpo como o nosso. Ele nunca teve. E ele jamais terá. Ele apenas encarnou um corpo como o nosso para viver aqui entre nós como homem. Deu para entender? É confuso, mas é. Porque Não tem que entender isso. Jesus se encarnou como homem, Deus permitiu isso, para mostrar para a gente que todo ser humano pode vencer o pecado, como Jesus venceu. Jesus não venceu o pecado porque Jesus era Jesus. Jesus venceu o pecado porque ele vivia em oração e em comunicação com o Pai. Deu para entender? Sim. Aí a gente diz assim, olha só, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Na sua cabecinha, tá entendendo, Ana Carla? Jesus é Deus, ele não tem corpo como o nosso, ele é um espírito, só que ele pegou aquela divindade, as características que só ele tem, os atributos que só Deus tem, que foi que Jesus pegou, deixou lá no céu e nasceu do ventre de Maria como um ser humano qualquer, sem poder, sem ser onisciente, sem ser onipresente. Então Jesus, quando estava aqui no mundo, ele era 100%, ele não tinha onisciência, ele não tinha onipresença, ele não tinha. Então tudo que ele ia fazer, ele fazia, era o Espírito Santo que fazia através. Por quê? Porque ele disse para Herodes o quê? Ele disse, se eu quisesse, eu pediria ao Pai. E ele, então, ele poderia dizer, se eu quisesse, eu faria. Eu diria uma palavra, está entendendo? Então, enquanto ele esteve aqui, ele esteve sujeito ao Pai. Para mostrar para nós que nós temos que ser sujeito ao ter dependência total. Enquanto Jesus esteve aqui como homem, ele teve dependência total do Pai. Então, por isso que ele orava, por isso que ele jejuava, por isso que ele passava noites e noites em oração. Por quê? Porque ele precisava se comunicar com o Pai. Então, ele não fazia nada sem antes orar. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus dizia, ele dizia porque o Pai mandava. Está lá escrito. Tudo que eu digo, tudo que eu faço é o que o meu Pai manda. Então, assim, entendeu, irmão Adão? Então, Jesus, para vocês terem uma ideia, ele pegou os atributos que só ele tinha, de Deus, onipotência, onisciência e onipresença, deixou lá no céu e veio daqui sem esses atributos. Ele não tinha o poder de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Jesus, quando estava aqui, agora não, agora ele é Espírito. Agora ele está com a natureza que ele sempre teve. Ele voltou, deixou esse corpo e voltou para a natureza dele, a natureza de Deus. Deu para entender? Então assim, olha que privilégio. Deus desceu, habitou entre nós, nos mostrou que é possível viver sem pecar, agora na dependência total de Deus. Se não for na dependência total de Deus, aí a gente fica ferrado. Por nossa causa. Você já imaginou Deus, o Deus Todo-Poderoso, se humilhar ao ponto de ficar dentro de um ventre 9 meses dentro de um ventre, nascer, depender de uma mulher para cuidar dele, porque se não tivesse ninguém que cuidasse dele, que alimentasse, que limpasse, que lhe ensinasse, ele morreria por causa da gente. Gente, isso é uma coisa, não. E a gente não dá valor a esse sacrifício. Imagine, você, na glória, que a gente nem imagina como é lá, deixar tudo aquilo para vir sofrer aqui com um de nós.
Só quero dizer assim, olha, vocês são muito importantes para mim. São tão importantes que eu deixei tudo lá para viver como vocês aqui e morrer como um homem para pagar a dívida que Adão fez. Mostrar que cada um consegue, assim como ele conseguiu, né? Como ele conseguiu. Alcançar sua conseguiu. Exatamente. Então, assim, ele não é, nós não somos um semideus, né? O homem reflete sua imagem na medida em que é semelhante a ele em alguns aspectos. Ele reflete, nós refletimos a imagem de Deus. Por quê? Porque nós temos que parecer com Deus. Não é parecer fisicamente, não. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com caráter puro e sem contaminação. Porém, o pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando seu caráter. Antes da queda, o homem era verdadeiramente livre. Quem é que acha que é livre? Livre. Não, livre. Qual sentido assim? Antes da queda, o homem era livre de verdade. Por quê? Ele não tinha nenhum desejo de pecar. Ele não tinha nenhum desejo que não fosse estar na presença do Senhor. Ele sentia sempre alegria, paz. Ele tinha, assim, desfrutava da presença de Deus diariamente. Então ele não tinha necessidades de provar nada, porque ele já tinha tudo. Ele já tinha liberdade. Ele não tinha nada que empreendesse. Então ele era um ser totalmente livre. E hoje? Hoje nós somos presos, gente. O irmão Zé Luiz é um escravo terrível. É o cano. Não olhe pra mim desse jeito, porque o senhor é escravo. O senhor não é escravo, não? Entendeu? Eu tenho um avô que é assim, meu irmão. Então, assim, hoje nós somos escravos. Se a gente não tiver em comunhão com Deus, a gente vai ter alguma coisa que nos prenda. Sempre tem. E a gente, é por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar. Porque se a gente não vigiar, nós acabamos sendo presos por alguma coisa desse mundo aqui. Gente, se a gente fosse livre mesmo, vocês acham que a gente tinha tanta dificuldade de estar na presença do Senhor, de buscar Deus, de viver para Ele? A gente não teria essa dificuldade que todos nós temos. Quantas vezes a gente tem preguiça de vir para a igreja? É ou não é? Fala também. A gente tem preguiça de ler a Bíblia. A gente tem preguiça de orar. Porque nós não somos livres. Porque se nós fôssemos livres, o que nós mais desejávamos seria estar 24 horas na presença do Senhor. A gente abria os olhos ansiando para estar na presença dele. Mas hoje, nós somos o quê? Então nós perdemos essa liberdade com o pecado. Isto é, não estava contaminado pelo pecado. Porém, o homem pecou e a imagem de Deus foi manchada, desfigurada e completamente deteriorada. Ele se tornou incapaz de produzir qualquer justiça própria e se salvar por si mesmo. Então, assim, jamais nós vamos ter a liberdade que tinha antes. Imagem e semelhança de Deus significa que os homens foram projetados para refletir o caráter, o amor e os valores do Criador. Esse é o verdadeiro significado de sermos imagem e semelhança. Porque nós fomos projetados por Deus para refletir o caráter dele. Que caráter? O amor, os valores do Criador, a justiça, a bondade, a santidade. Tudo isso, Deus nos criou para refletirmos isso. O Senhor nos criou de uma forma tão singular, para parecermos tanto com Ele, que as pessoas, quando olhar para nós, eles têm que ver o quê? Que ver Deus. Mas ver Deus como? Na aparência física, não. Ver Deus no nosso caráter, na nossa forma de falar, na nossa forma de andar, na nossa forma de agir. Ver a bondade, ver o amor através de nós. Então nós temos que refletir o amor de Cristo, o caráter de Cristo. Essa é
A imagem e semelhança. A imagem e semelhança. Entendeu, Davi? Qual é a imagem e semelhança? Não é que eu vou olhar para... Você vai olhar para mim e dizer assim, eita, Deus é do jeito da Tânia. Ele tem esse nariz, ele tem essa boca, ele tem esse rosto. Não, não é isso. Ele tem as mãos, os braços. Não é isso. A imagem que ele fez para que nós refletíssemos é o amor, a bondade, a justiça, o caráter, o perdão. É essas qualidades que Deus tem, que Ele quer que as pessoas vejam naqueles que dizem que é filho dele. Então nós temos que estar tão misturados com Jesus que as pessoas têm que ver Ele em nós. É como Jesus disse, eu e o Pai somos um de tal maneira que se você me ver, você está vendo o Pai. Então a gente tem que ser um com Jesus de tal maneira que quando olharem para mim, as pessoas têm que ver Jesus em mim. Será que nós estamos refletindo essa imagem? Hein? Estão tentando, né? Não. Fica a verdade, gente. Não, estão tentando, né? Ninguém... Estamos no caminho. É. No caminho, né? É. Mas nós temos que buscar. Buscar melhorar cada dia. Exatamente. Isso não se refere à aparência física, mas sim à capacidade de raciocínio, moralidade, sentimentos e ao propósito de representar a autoridade de Deus na terra. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, a gente tem que ter a capacidade de raciocínio, moralidade, os sentimentos e sermos representantes do próprio Deus, termos a autoridade que Jesus nos deu de representar Deus aqui na terra. Então, peraí. Que Capacidade de raciocínio. raciocínio. Todo cristão precisa ser inteligente. Raciocinar com a cabeça. Errar quase nunca. É uma tarefada. Aí, para o outro, Moralidade. moralidade. Todo cristão não pode ser cabra safado para ser errado. É uma época que as pessoas dizem, olha, rapaz, aqui vai a Clécia, crente, viu? Crente, mulher direita, mulher... A Clécia, você vai trocar de marido toda semana. Para o outro, E ter os mesmos sentimentos e propósitos. e De sentir, Deus, né? sentir o mesmo sentimento. Vem cá, o que é que Deus sente por mim, por você, por nós. Amor. Amor, compaixão. Aí eu tenho o mesmo sentimento de Deus. Miserável. Ou seja, nós... Que propósito? O que é propósito? O propósito de Deus é mostrar quem Ele é para a humanidade. A gente E tem torná-lo reconhecido perante a humanidade. Nós temos que ter esse mesmo propósito. Nós E tornar somos, Deus reconhecido. ou seja, nós somos pequenos e a pessoa quando olhar para nós é mesmo que está vendo Jesus quando a gente olha para cá. Porque pense numa mulher decente, crente, honesta, dona de casa, come o que paga, é da casa dela para a igreja. Não tem o que falar da casa. Se eu for para ser crente, eu quero ser crente. É isso que ela está fazendo. Eu durmo, mas eu vivo. Então, assim, Entenderam? Então, nós temos... É a imagem e semelhança. Deu para entender, Tadinho? Deu para entender, Ana Carla, o que é ser imagem e semelhança de Deus? O que é ser imagem de Deus? Deu para entender, Ana Adriana? Mas todos nós vamos conseguir, não? pessoal. Sem mais, semelhança. Então, Ou seja, a afirmação de que o homem foi criado à imagem e semelhança não implica que ele participa da essência divina, como a gente já falou, né? Contudo, o ser humano permanece distinto em natureza, não compartilhando seus atributos incomunicáveis, como a gente também já falou. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Consciência do presente, será no toque. Não, Eu errei. não. falou direitinho, que é? Identificá-lo como extensão da divindade é adotar uma concepção panteísta. Ou seja, identificar o homem, se a gente identificar o homem e disser assim, não, o homem é uma continuidade, o homem é uma extensão da divindade. Tá certo isso? O homem é uma extensão da divindade? Sim. De maneira nenhuma. Por quê? Porque essa filosofia que diz que o homem é uma extensão da divindade, ela vê em Deus da seguinte forma: Deus é tudo e tudo é Deus. Então nós não somos uma extensão da divindade, nós somos eternos, não divinos. Lembre-se disso. Entendeu? Então nós não somos uma extensão da divindade.
Porque essa filosofia diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Eles olham para a árvore e Deus diz assim, eu tenho um tio que ele acredita em Deus desse jeito. Ah, Deus está na natureza, Deus está... Entendeu? Não. E tem pessoas que dizem, chegam e dizem, quem é Deus? Você não acredita, Deus para a natureza. É. Então, esse tipo de gente que tem esse tipo de pensamento, ele não sabe nem que nome se dá isso, mas é panteísta. Eles são panteístas, eles acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. E isso não existe. A gente sabe muito bem que Deus é o criador das coisas. Ele não é as coisas, ele não é a natureza, ele quem criou a natureza. Então a gente tem que distinguir o criador da criatura. 1.3. Ele não é. Vocês têm alguma dúvida aqui? Não. Vocês entenderam direitinho o que é essa imagem de Deus? Entenderam? O que é essa imagem de Deus? Quando alguém disser assim, mas eu já ouvi dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. O que é isso? É que Deus é assim parecido com a gente. Aí vocês vão dizer o quê? No amor, né? Nas qualidades, no caráter, nas características, nos atributos, como amor, como bondade, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa moralmente decente. Então, nós somos semelhantes a ele, né, nesse sentido. Porque Deus é o quê? Deus é divino, mas ele é Espírito, gente. Deus é Espírito. A Bíblia fala das mãos de Deus, dos olhos de Deus, dos pés de Deus, dos braços de Deus, dos ouvidos de Deus, da boca de Deus. Mas isso é uma forma de falar para que nós venhamos entender o que é que Deus representa. Não é que Deus tenha um corpo como o nosso. O corpo dele é diferente do nosso. E outra coisa, Deus não é homem nem mulher. Porque espírito não tem sexo. Então Deus é Deus. É por isso, eu ouvi uma pregação de um pastor dizendo assim, por isso que Deus criou a mãe e o pai. Por quê? Porque tem atributos na mãe que vem de Deus e que nós, como criaturas dele, precisamos. Então ele atua na humanidade através daqueles atributos que ele distribuiu para a mãe. E, da mesma forma que tem atributos no pai, que Deus mostra como é para os seus filhos. Então, assim, por isso que é tão essencial o pai e a mãe, porque os dois refletem de maneiras diferentes as qualidades de Deus. A moralidade, os sentimentos. Mulher tem o mesmo sentimento que o homem? É da mesma forma? Claro, ela tem tristeza, ela tem angústia, o homem também tem, mas são de formas diferentes. Geralmente a mulher, ela é muito mais emotiva do que o homem. Embora que hoje em dia os homens dão uma bênção. Só Jesus na causa. Mas, então Deus se mostra através desses seres que Ele criou. Mostra Não, mas a mãe está na família para quê? Para cuidar, para proteger, para amar, ok? E o pai está na família para quê? Para batalhar, para suprir, para defender, para proteger. A mãe, muitas vezes, não são todas, né? Para corrigir um filho, antes ela sempre fala, meu filho, você vai apanhar por causa disso. Aí o filho começa a chorar, deixa, a mãe não vai bater em você não. Aí o filho começa a chorar, aí a mãe diz, deixa, a mãe não vai bater em você não. Aí não bate mais não, tá? Não é assim? E o pai não, você errou, seu cabeceiro, São reações diferentes, mas ambas, tanto o pai quanto a mãe, têm o objetivo de cuidar, de zelar, de proteger, de alimentar, de educar. Então Deus tem, para cuidar do ser humano, dos filhos dele, que somos nós, ele tanto com as características que a mãe tem, como que o pai dele. É bem interessante isso. Entendeu? Como Deus se mostra através da criação que Ele fez do ser humano. É tudo, né? Com certeza. Então, o que o homem não é? Ele não é a expressão física do Eterno. Nós já falamos
ele não é fisicamente, ele não tem, você chega lá no céu, você não vai olhar para Deus e dizer assim, oh, ele é moreno, oh, ele é galinho dos olhos verdes. Não. A gente não vai ver isso. A nossa limitada sabedoria, inteligência, não conseguimos alcançar nem imaginar como Deus é. Mas, de alguma forma, ele teria que se mostrar para se fazer entendido por nós. E como é que ele se mostra? Como é que ele mandou os escritores definir ele? Como uma pessoa. Por quê? Porque a nossa capacidade jamais entenderia se ele revelasse-se como ele é. Então, nós somos limitados. Se ele fosse abrir o leque e mostrar quem ele é, a gente não teria capacidade de entender. Aí ele se mostra, ele se descreve, ele se revela como um ser como nós. Para que nós possamos entendê-lo e ter um relacionamento, que ele quer um relacionamento conosco, como pessoa. Então ele quer que a gente tenha na nossa mentalidade o seguinte: Deus é um ser que ele quer se relacionar, ele quer sentar comigo e conversar. É o que a maioria de nós não entendemos isso. Você não está vendo ele. Mas eu já ouvi pessoas, testemunho de pessoas, que Deus se materializou para ela. Eu já ouvi testemunho de pessoas, aliás, eu já ouvi e já senti, eu não sei se algum de vocês já sentiu, o abraço de Deus. O abraço mesmo, como se alguém realmente estivesse abraçando. Alguém aqui já sentiu isso? Não? Eu já senti. O abraço, como se uma pessoa realmente, verdadeiramente, estivesse ali me abraçando. E naquele momento eu sabia que era Deus que estava me abraçando. E é uma sensação que a gente não quer nunca que aquele momento acabe. Gente, é tão gostoso que era melhor que eu tivesse me levado. É muito bom. Então assim, ele se mostra como homem, como aqui diz a lição. Alguns escritores sagrados utilizaram termos como mãos, olhos, braços, ouvidos, para fazer referência à manifestação do Altíssimo na história. A descrição deve ser interpretada como antropoformismo teológico. Essa palavra feia, né? E longa, antropomorfismo. Antropomorfismo. É o recursos linguísticos pelo meio dos quais os atributos e ações divinas são comunicados em termos humanos. É aquilo que eu estava dizendo. A fim de tornar a revelação compreensível à nossa mente limitada. Então, assim, é por isso que os escritores usaram, autorizado por Deus, para que nós conseguíssemos, com a nossa mente limitada, entender o ilimitado. Ou seja, como era que Deus ia se... para vocês entenderem, está entendendo o que eu quero dizer? Para ficar mais claro. Por exemplo, se eu for daqui para um país muito distante, lá na África, que eles fosse isolado. Aí se eu chegasse lá e fosse descrever para ele o que é neve, jamais eles iriam conseguir compreender um branco se eu dissesse assim, olha, neve é muito branca, muito branca, muito branca, muito branca. Aí, neve é branca? Eu teria que usar algo que mostrasse o que é branco lá para ele. Simbolizasse. Então eu ia dizer assim, olha, não, a neve é branca como o branco do coco. Aí eles iam assimilar. Ah, então a neve é branca daquele jeito. Ah, então a neve é branca como o coco. Isso, a neve é branca como o coco. Então assim, e ela se dissolve. Com o sol ela vai evaporar. Mas como assim? Não, ela vai virar água. O sal, por exemplo. Né? O sal, isso. Você colocou no alimento, ele some, ele dissolve na água. Então a gente tem que usar, foi o que Deus fez, para que nós pudéssemos entender como ele funciona aqui no mundo físico. Ele teve que usar a linguagem dos seres humanos. Porque se ele não usasse, como é que Deus vai ouvir se ele não tem ouvido? Ele tem ouvido. Deu para entender? É uma linguagem que ele usa para explicar que ele também ouve, ele também sente, ele também fala.
ele tem sentimentos, ele se entristece, ele sente ódio, ele sente ira. Você sabia que Deus sente tudo isso? Tá sabendo agora, Tati? Pois é, Tati. Naquele dia você ficou aqui surpresa, não foi quando eu disse que Deus odiava? Deus odeia, viu? Você odeia? Você sente ódio? Então é só você pensar o seguinte, Tati. Tati e outras pessoas que têm a dúvida, viu? Que Deus acha que Deus não tem. Nós somos o quê? Semelhança dele. Então se eu sinto ódio é porque ele. Se eu sinto ira é porque ele. Se eu sinto tristeza é porque ele. Se eu sinto amor é porque ele. Se eu sinto alegria é porque ele. Só que tem uma diferença aí. Que é a grande diferença da ira e do ódio de Deus para o ódio da gente. Quando eu odeio alguém, eu odeio a pessoa. Deus odeia as práticas. As práticas, e tem casos em que ele odeia a pessoa. Eu ia chegar lá. Ah, se eu chego lá, já chegou. É. Eu ia chegar lá. Agora, quando a pessoa ignora a ira de Deus pelo que ela está fazendo e diz, estou nem aí para Deus, vou continuar fazendo o que eu faço, independente se Deus citar ódio, raiva ou não do que eu estou fazendo, aí Deus sente raiva, ira da pessoa. Ô pastor, nós temos os mesmos sentimentos que Deus tem, só que tem uma coisa também. Os nossos sentimentos foram maculados por causa do pecado. Porque nós devíamos sentir ira, mas a ira é com justiça. Nós temos que sentir ódio, mas é o ódio com justiça. Não é o mesmo que Deus sente. Ele não sente ódio porque, não, eu odeio aquela pessoa porque ela disse uma palavra que me atingiu. Está odiando a pessoa. Então, não é esse tipo de ódio. O ódio que nós sentimos hoje não é o ódio que Deus sente porque ele foi manchado com o pecado. Então, assim, nós temos esses mesmos sentimentos. É por isso que nós parecemos com Deus. Entendeu? Então, assim, as escrituras, ela fala de ouvido, de nariz, de boca, de olho, justamente para a gente ter essa concepção de que ele é um ser que fala com a gente, que sente, que nos ouve, que nos vê, que ele chora conosco, ele luta as nossas batalhas, que ele está ali conosco. Então, assim, quando eu falo isso, vocês podem até achar assim, coisa assim, sem noção, ela não está dizendo. Mas se você tirar um momento para ficar sós com Deus, e se você quiser mentalizar ele, puxa uma cadeira e diga, olha assim, senta aqui que eu quero conversar. Faça de conta que você está conversando com uma pessoa, que ele está ali, ao seu lado, lhe ouvindo. Agora, às vezes ele fala de forma audível que nós escutamos. Às vezes ele fala na nossa mente. Aí naquela pessoa ali, meu marido vai me chamar de Deus. No meu coração. Às vezes ele fala na palavra. Quantas vezes eu estou orando, conversando com Deus e me vê aquele versículo? Leia. E Deus está falando com a lei. Ana Carla, é por isso que nós temos que entrar no nosso quarto, ter um momento reservado. Se não dá para. A casa é pequena que não dá para. Olha, fulano, fica aí com o menino que eu vou ali. Então se afasta, vai aqui, tem natureza, vai para debaixo do pé de pau, chega lá e fala assim. Mas até no banheiro, se a gente quiser invocar o nome do Senhor, a gente invoca, né? Então é muito bom quando a gente fica sós com Deus e conversa com Ele como uma pessoa. Gente, Deus, Ele quer um relacionamento, Ele quer intimidade. Ele não quer que você fique distante dele, não, como se ele fosse um ser inatingível, que você não. Ele quer que você converse com ele como se a gente está conversando aqui, ó. A maioria das pessoas tem essa dificuldade de visualizar Deus dessa forma. Geralmente eu chamo o Senhor de Pai. Quando eu estou orando, meditando ali, aquele momento que eu tiro, eu trato Ele como Pai. Eu chamo Ele de Pai. Obrigada, meu Pai, por isso, por isso. Eu chamo Ele de Pai. Porque eu tenho Ele como Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele quer que nós tenhamos essa liberdade, a liberdade de filho, de entrar na casa dele. E mesmo quando ele é nosso pai, porque quando a gente nega, já vem primeiro dele. Ele é nosso Pai, irmã Maria. Não, Ele é o nosso Criador, mas Ele só é nosso Pai quando nós o aceitamos como Pai. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo e aceitamos que Ele purifica os nossos pecados, aí nós nos tornamos filhos. Aí nós temos toda a liberdade. Deus tem muitos filhos por aí que não sabem nem que é filho.
Por quê? Porque precisa conhecer o plano da salvação para ser adotado como filho. É por isso que é tão importante que a gente leve a palavra do Senhor. É tão importante que a gente se mostre para o mundo como Deus, a imagem de Deus. Deus é o que? Amor, Deus é bondade, Deus é santidade. Então, essa é a imagem que nós temos que refletir do nosso Deus, do nosso Criador. Atributos, contudo, atribuir ao Criador uma forma humana literal é reduzir sua natureza ao plano material, algo incompatível com a revelação da Escritura. Ou seja, jamais nós vamos entender, alcançar, e jamais Deus vai ser compreendido na sua natureza divina, na totalidade. A gente só entende aquilo que Ele quer revelar. E se a gente vê Deus como um ser humano como nós estamos reduzindo a Ele a pequenez de humano, na natureza material, que jamais Ele é. Ele não é resultado conturbado de um processo evolutivo, que a gente já falou sobre isso, né? O processo evolutivo é qual? É aquele que o homem diz, né, que Charles Darwin disse que o homem evoluiu do macaco. Então nós sabemos que não é isso? De acordo com a palavra sagrada, o homem não é resultado de um processo aleatório e impessoal, mas fruto de um ato criador intencional. Ou seja, Deus teve a intenção de nos criar. Imagina, Ele fez todas as coisas e por último nos fez. Por quê? Ele preparou a nossa casa e depois Ele nos fez e colocou e nos inseriu lá no paraíso. Quer dizer, inseriu Adão lá no paraíso para que Ele tomasse conta de tudo. Mas Deus, Ele preparou tudo para que tivéssemos tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência. Ele não disse assim, não, eu primeiro vou fazer o homem e depois vou fazendo as coisas. Não. Ele fez tudo o que era necessário para que o homem sobrevivesse, vivesse bem, vivesse em harmonia com Ele, em um relacionamento íntimo com Ele e tivesse tudo para a sua sobrevivência. Então o homem era cercado emocionalmente, ele não tinha problemas emocionais como nós temos hoje. Ele não tinha crise de identidade porque ele estava na presença diária com o Criador. Ele sabia quem ele era, e para que ele veio e por quê. Então assim, ele só tinha alegria, não tinha dor, não tinha tristeza. Olha só, não tinha preocupação com nada. Então era literalmente um paraíso. Deus nos fez para vivermos dessa forma. Esse sentimento que nós temos hoje não era para termos angústia, depressão, ansiedade, medo, essas coisas veio depois da queda, depois do pecado. Mas lá no paraíso só tinha alegria, felicidade, gozo, prazer. Olha, coisa boa. Queria comer, só era ir lá pegar. Os animais comiam as frutas, semeavam, elas nasciam. A gente precisa, o homem não ia precisar se esforçar para trabalhar, não ia precisar ralar para ganhar a vida. Ia ser tudo leve. Olha, Adão, a gente não ia ter problema por doença. Jesus não deixou o Adão pegou com ela, já foi para fazer acidente, para viajar e a gente não. Não, irmão, mas quem disse que o ato sexual é pecado? Não, mas também isso foi, então por isso que ele fez. Não é pecado não, o ato sexual. A gente ia, Adão e Eva ia ter filho. Não diga isso, porque o pessoal está assistindo o vídeo, vai sair transando por aí, que eu vi que esse pessoal está pensando isso. Não, eu não estou usando ela que me traz. Gente, não. Então nem vocês só pensam naquilo. Gente, E o senhor não, irmão? quantas vezes a gente vai dizer que, não foi aqui, não foi lá, não foi, é porque eu lá e aqui, lá, foi lá. O povo está dizendo. Gente, o sexo não é pecado. O sexo é uma bênção que Deus deixou. Como era que ia ser multiplicado? Irmão, não existia outra maneira de multiplicar, não. Era através do sexo. E não é porque eles pecaram, não, irmão. Se eles não tivessem pecado, a gente hoje tinha nascido sem pecado. A gente estava no paraíso, a gente não estava lutando aqui, não. Entendeu, irmão Adão? Entendeu, Cláudia? Logo feliz quando eu comecei a frequentar a igreja, porque o pessoal também, até os pastores têm os dias certos de ter relação. Não, nada a ver. E aí, por isso que eu saí. Isso é ignorância da palavra. Entendeu? Não. Mas é pecado.
fazer se você não for casado. Pula seca. Se você não for casado. Quer dizer, o irmão Adão é solteiro, né? Aí ele vai lá pra rua e chega lá, isso é pecado. Tem um exemplo aqui mesmo. Ele estava lá solteiro, aí a Cal chega lá em casa e não fala. É exemplo que eu tô dando, né? Então, isso é. Aí ia ser 3 pecados. É, porque ela é casada. É adultério, né, irmão? É adultério. Prostituição, fornicação, adultério, quer dizer tudo. Se eu não falar da irmã Maria. Então, gente, olha, gente, isso não é. Coisa, Alice ia ser tudo, hein? Já é a era feia. Entendeu? Falar as coisas desse irmão Adão é um perigo. E perguntei que tanta irmã aí solteira, eles olham pra mim. Ô, Cláudia, você entendeu agora? Que o ato sexual não é pecado. Eu tenho que citar a pessoa que é adultério, né? Uma pessoa solteira com uma pessoa casada é adultério, né? Então eu fui citar o pecado, aí eu só citava. Não, mas lembrando também que mesmo a pessoa solteira ficando com um e com outra, É é pecado também. Porque diz que isso no mundo espiritual é união. Né? Quando duas cartas se unem, né, cachorro? É a união que está sendo ali no mundo espiritual. O sexo só não é pecado se for entre um homem e Casado. uma mulher, com seu parceiro, casamento. Não é pecado, Não é Oi, pecado. Mariana. Sim. Oi, irmão, vamos chegar com a Mariana na dúvida ali. Não, ela é casada. A última vez ela não vive Exatamente, eu ia dizer, a senhora é casada. Gente, casamento é quem vive debaixo do Debaixo mesmo do mesmo teto, teto, com uma 10, pessoa. 15, É como um homem e uma mulher, né? Porque hoje a gente tem que deixar claro, né? Um homem e uma mulher vivendo sob o mesmo teto. Esse é um Não, casamento. isso é o casamento. A questão de mudar do papel é questão do da rua. do país que é assim que você bota no papel. Entenderam? Mas você foi viver debaixo do mesmo teto, 10, 15, 20, 30, 50 anos, você está casado. Está casado, gente. Agora, o que é pecado? A senhora pode fazer até. Já caiu, né, mano? Olha, não precisa revelar. Agora a gente tem qual é o pecado? Qual é o pecado? Muito bem. Qual é por ele? É por mim. Gente, olha só, qual é o pecado? O pecado é como eu disse, o irmão Adão é solteiro, o irmão Adão não tem esposa, o irmão Adão é separado. Aí o irmão Adão diz, é um negócio Mas separado. eu também tinha pecado. Aí o irmão Adão pega na rua, e gente, peraí, o irmão Adão pega na rua e pega uma mulher. Aí é pecado. O irmão Zé Luiz, vamos usar o irmão Zé Luiz. O irmão Zé Luiz, a velhinha dele não pode fazer mais nada. Não é a velhinha, não. Mas ele é casado. Lembrando que Ele é casado, aí. Lembrando que o rei não, meu irmão, é casado mesmo. Isso. Não, mas mesmo se ele fosse solteiro, gente, coisa aí complicou tudo. Gente, preste atenção, mesmo se ele fosse solteiro, ele não poderia. Também não. Não, sexo é só entre casais. Solteiro não pode fazer sexo. Eu acho que Solteiro. Então a irmã Maria pode secar logo o que tem de acertar, né? Porque Ah, tem os dois lá dentro, né? E é? Olha, eu não Maria. Tá bom, Não é viu? lindo. Vai jogar, tá tudo. Aí ela vai com os dois, viu? Esse Vai é dar pra mudar, minha filha. Vai dar pra Ó, consciência. deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tô brincando, mas é brincadeira. Eu sei que ela vai só parar. Esse dia eu tava falando com a casa dele, aí ela chegou, né? Aí ela com os bravos, com o dinheiro, e ela ficou na casa. Aí eu vi que ela queria ficar, sabe onde Eu queria ficar só. Aí aquela hora você agradeceu o que ela fez. Gente, Nós vamos vamos voltar pra lição. Vai arrasar mais Você tem que ser revelado aí também. Vamos, cachorro, a gente vai ter que fazer o casamento. Ensinaram na gente, sem querer. Isso é a Espírito Santo revelando, irmão. Um dia saiu 11 horas, no outro dia vai chegar 1 hora da tarde. Eu digo, mas essa hora não comendo pica. Meio. Que dia foi, Marcos? Foi o que você diga aí? Madão. Foi domingo. Qual o mês que o senhor vai Tô sair? brincando ali. Novembro. Não, a data do meu casamento foi em novembro. Do seu casamento? Sim. Vamos lá? Vamos. Vai terminar o resto. Olha só, a fé cristã não nega a observação do cosmos, mas afirma que a origem e o destino da humanidade ultrapassam as explicações naturalistas. A verdade revelada em Gênesis continua sendo um fundamento seguro da nossa esperança. Ou seja, aqui 1.4, não. Agora, como o homem foi criado? Esse ninguém sabe, né? Como o homem foi criado? Não foi criado? Sim? Ninguém sabe Foi não? do barro. Exatamente. O homem foi criado de quê? Bota dentro. O homem foi criado por quem? Por Deus. Ele foi criado à sua? Imagem e semelhança.
Então, esse é um dos testemunhos fundamentais das Escrituras. Se alguém vier com outra conversinha, não, a Escritura diz isso. Que o homem foi criado no pó da terra por Deus, e Deus criou ele intencionalmente. Ou seja, Deus projetou, Deus decidiu, vamos criar um ser para tomar conta aqui do jardim, que ele tem as nossas características. Isso foi o que Deus decidiu com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Criado de forma direta e intencional, como a gente já disse. Intencional quer dizer o quê? Ele Teve a intenção. A intenção, exatamente. Ele teve a intenção, Deus teve a intenção. Já estava no projeto de Deus criar o homem da maneira como ele criou. Olha só, vocês vão ler na revista aí que tem criado de forma direta e intencional. Mas tem outra linha que diz que Deus criou o homem de forma indireta. De forma mediata, aliás. De forma imediata e de forma mediata. Tem essas duas linhas de pensamento. Mas a visão correta é que Deus nos criou de forma imediata. Imediata quer dizer, ele criou aos poucos. E imediata ele criou de uma vez só, entendeu? Formou, não foi aos pouquinhos, não. Então, já a visão imediata sustenta que sua constituição se deu de forma direta, completa e definitiva. Ou seja, Deus não criou o homem aos pouquinhos. Hoje eu fiz um pouquinho, amanhã eu... Não. Deus criou imediatamente, né? Completa e definitiva, e direta. Ele colocou as mãos na massa. De uma única só vez, né? Tal como nós conhecemos ele. Ou seja, Deus nos criou da forma que nós somos. Com todos os órgãos, com tudo. E não aos pouquinhos. O homem foi criado dessa forma e evoluiu para uma forma mais complexa e depois mais complexa até chegar no que está hoje. Não foi dessa forma. Então não foi de matar. De maneira nenhuma. A linguagem bíblica da criação intencional. A criatura humana foi formada de maneira intencional e direta. Indica um ato exclusivo do Criador ao chamar à existência algo absolutamente novo. É 2.1.1. Cadê o 2? Em Gênesis, o escritor sagrado emprega o verbo modelar, revelando o cuidado e a proximidade do Senhor na formação do homem a partir do pó da terra. A maneira como o texto apresenta essa criação é distinta dos demais elementos da natureza. Aqui Deus se envolveu diretamente, formando-o com as próprias mãos e soprando nele o fôlego de vida. É aquilo que eu falei antes, né? Na criação do homem, o Senhor se envolveu, o Senhor colocou as mãos, o Senhor teve contato, ele não falou. Ele poderia? Vocês acham que Deus poderia dizer assim, faça-se o homem? Poderia. Poderia, que foi uma oração. Poderia. Mas por que vocês acham que ele decidiu colocar a mão na massa? Porque ele queria ter contato não tem que fazer com a humanidade, com o homem. Contato com as coisas mais íntimas. Ele queria ter um relacionamento. É a mesma coisa, sabe o que é que eu lembro quando penso nisso? Por exemplo, aquele cego. Bateu? Não, eu acho que ele foi o Bartimeu, não. Aquele que ele fez Um pouquinho de barro, sobre a lama e vocês veem que Jesus queria tocar, né? O toque de Deus é importante. Ele quer o contato conosco. Ele quer a intimidade. Ele quer o relacionamento. Então, se ele dissesse assim, faça-se o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, não ia ter o envolvimento como ele teve. De pegar o barro, de moldar com a própria mão. Fala aí, pastor. Está querendo fazer uma observação Não, aí? estou pensando só. Vocês daqui, tudo sua mãe vai? Para vocês fazerem um menino, eu não sei que eu nunca fiz, né? Você precisou ter algum relacionamento? Quer fazer o que com a mãe? Quem faz é Deus. Deus quis ter um relacionamento, não como vocês tiveram para fazer é um... mais. Como Mas Deus. Então, assim, é como se ele dissesse, não, eu quero colocar o meu calor aqui, ó. Tá entendendo? Tá? Deu para entender por que ele colocou as mãos? Hein, irmão Luiz? Deu para entender por que ele colocou as mãos na massa? Faz sentido, né? Para ter o contato. Para ter o contato, para ter um relacionamento, para ter intimidade com esse ser, criado por ele, pelas mãos dele, moldado. Então nas curas que ele ia fazer, ele tinha que perguntar, o que é aquele tipo de guarda, né? Exatamente.
Então, criado com identidade, dignidade e missão. Nós fomos criados com identidade, dignidade e missão. Deus nos criou com uma missão, Deus nos criou com dignidade e Deus nos criou com identidade. Qual é a nossa identidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Identidade de Deus. Identidade de Deus. Certo. Qual é a nossa identidade? O irmão disse que é a identidade de Deus. Qual é a nossa identidade? Ajuda aí nós, pastor. Qual é a nossa identidade? Como é que eu vou falar? Você não. Nós não precisamos agora. Tu está liberado. Nossa identidade, ela Tá feito, tá Você esperado. está falando dessa identidade do Jesus Cristo, né? Eu vou dar só um exemplo. Vocês Ou a nossa sabem, identidade é o nosso testemunho? você sabe qual é o. Você sabe o que é digital? Deus perguntou que ele também tem identidade da gente. O que é digital? Eu não disse que o senhor estava errado, irmão. Eu perguntei se ele tinha mais alguma. O que é o digital, irmã Adriana? É aqueles que fica assim, Exatamente. A digital significa O seu é igual dela? Não. Cada um tem o seu, né? Ela não tem. Deus, ele me fez uma identidade única. Igual a dele. Tem alguém que você conhece que seja Deus como Deus é? Não, só ele. Tem alguém aqui que tem a mesma identidade? Nem irmão gêmeo da mesma pracinha tem a mesma identidade. Tem alguém aqui que tem a mesma íris? Não. É único. Identidade, íris e voz pode ter muito parecida, mas não é igual. Jamais. Então, Deus nos fez único. Eu posso até parecer com alguém, mas jamais eu vou ser igual, ter a identidade daquela pessoa. Eu gosto de aprender a fazer nada. Eu só estou pondo mais nem pegar coisa. Mas, gente, nós temos, além de sermos únicos, além de termos essa identidade única que Deus nos fez, nós temos uma identidade que vai muito mais além, é muito mais profunda. Nós temos a identidade de filho. Nós somos filhos. Nós temos a identidade do nosso Pai. Além de sermos seres únicos no universo, não tem um ser humano igual a outro de maneira nenhuma. Agora é incrível, né, irmão? Isso só Deus mesmo faz. Porque eu poderia ter uma irmã gêmea igual a mim, aparentemente, mas não a digital seria diferente, ter a identidade, mas só Deus mesmo tem sua dela. A identidade é completamente diferente. Como ele não tem um Deus igual a ele, ele vai fazer isso muito diferente. Olha só, Muito diferente. mais importante que saber como a humanidade foi criada é compreender por que e para quem foi criada. Por que nós fomos criados e para quem nós fomos criados. Isso é fácil demais. Então, por que nós fomos criados e para quem, irmã Maria? Para aqui e para Deus. Para o Pai. Mas por que nós fomos criados? assim, aí. Nós somos únicos, isso nós já sabemos, né? Nós somos um animal racional, perfeito. Eu estou falando do ser humano perfeito, complexo e único. Mas nós somos criados com um propósito, com uma missão. E vocês acham que qual é essa missão? Seria ele. Seria ele. Nós fomos criados com capacidade de se relacionar com o nosso Criador, refletir seus atributos e exercer domínio responsável sobre a criação de Deus. Ou seja, o Senhor nos deu o domínio da sua criação. Nós somos criados para sermos o que mesmo? Gente, é o título dessa lição. A coroa. A coroa de quê? Da criação. A coroa da criação. Agora, para quem? Como é? A gente foi criado com uma missão para de quê? De sermos o quê? Eis que agora o Pai procura os adoradores que o adorem. Então nós fomos criados para sermos verdadeiros adoradores, mas além disso, nós fomos criados por Deus
para, além de verdadeiros adoradores, nós temos um relacionamento com Ele e nós sermos sua família. Nós somos chamados de quê? A família de Deus, a noiva de Cristo, a esposa, a igreja. A igreja é o quê? O que é a igreja? É uma família. Então, se a igreja é uma família, ela é uma família de quem? De Deus, gente. Então, Deus nos criou para sermos filhos dele. Embora muitos não vão querer essa função, mas ele nos criou para sermos a coroa, coroar a sua criação. Nós somos a coroa de Cristo. Deus, Jesus é o cabeça da igreja, não é isso? E o homem é a coroa de quem? De Cristo. Então nós somos criados para sermos a família de Deus. Ele nos chama para um relacionamento de intimidade, de família, de pai e filho. Essa distinção lhe confere honra, consciência moral e vocação espiritual. Então, assim, nós fomos criados para nos relacionar com a capacidade de se relacionar com Ele, refletir seus atributos, exercer domínio responsável sobre a ordem criada. E isso aqui é o quê? É dizendo o quê? Tudo isso aqui. Eu quero que você seja minha família. Seja minha igreja. Igreja não é a família? Não é uma família? Então, Deus nos criou para a glória dele, para termos um relacionamento. Nesse sentido, a doutrina da criação não constitui um elemento periférico da fé cristã, mas o alicerce a partir do qual entende a queda, a redenção e o destino eterno da humanidade. Ou seja, nós não somos a borda, a periferia da fé. Nós somos o alicerce. A doutrina da criação é o alicerce, não a periferia da fé. Não é nós, não. É a doutrina da criação. Ou seja, a certeza de que foi Deus que nos criou e Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele, para sermos família dEle, é a base da nossa fé. É a certeza. Ou alguém aqui ainda tem dúvida de que nós fomos criados por Deus? Não. Todo mundo? Agora já sabe, né? Quando alguém disser assim, não, nós evoluímos do macaco. Aí vocês respondem, só se foi você, porque eu fui criado unicamente por Deus. De maneira única, só existe eu na face da terra, não existe outro. Entendeu? Então nós não fomos evoluindo. Aí o terceiro, características do ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui a gente já estudou, já ficou bem claro, não já? Sim. Essas características, criado à imagem e semelhança de Deus, a gente já viu, né? Homem e mulher carregam em si seus atributos comunicáveis, que a gente já falou bastante sobre esses atributos comunicáveis, que é o quê? Amor, bondade, né? Justiça. Tem um novo significado por isso. Atributo tem um novo significado. Isso não significa que sejamos divinos, mas o Senhor lhes conferiu qualidades que os distinguem de todos os demais seres criados. As características de Deus que Ele colocou em nós nos distinguem de outras pessoas. Por exemplo, o animal, ele tem instinto. Ele não tem a sensibilidade como nós temos. Isso é um atributo divino. A bondade, a longanimidade, a mansidão. São atributos divinos que Ele distribuiu para nós. Essas características apontam para seu chamado original, refletir sua glória. Olha aqui, para que Deus nos chamou, para que Deus nos criou. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Para refletirmos a sua glória. Para tornarmos Ele conhecido àqueles que não o conhecem ainda. Relacionar-se com Ele e com o próximo. Exercer a administração sobre a criação e viver em santidade. Gente, gravem bem isso. Deus nos criou para refletirmos a sua glória. Mas também Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, com o próximo. E administrar a sua criação. Agora, personalidade e racionalidade.
tem personalidade? Deus é racional? Não. É, irmão? É? É, claro. Deus é racional. Eu entendi errado. Deus é um ser pessoal e relacional. Ele gosta de se relacionar. E ele tem personalidade, sim. O ser humano possui também uma personalidade, isto é, consciência de si, vontade, emoção e capacidade de comunicar-se e construir vínculos significativos. Então, da mesma forma que Deus é, Ele nos criou a sua imagem. Como? Ele gosta de se relacionar, Ele tem vontade, Ele tem consciência, da mesma forma que nós. Entendeu agora como é que nós somos a imagem dele? É por isso. Porque nós temos vontade, emoções, nós temos a capacidade de comunicar-se uns com os outros, com Deus. Nós construímos vínculos. Construir vínculos é o seguinte. Olha aqui, um vínculo com esse vínculo. Esse vínculo com o pai dele. Isso são construção de vínculos. Nós aqui temos um vínculo. O vínculo de quê? Então, eu quero vir. Da família. Da família, muito bem, irmã Adriana. O nosso vínculo é um vínculo familiar. Nós estamos nos relacionando uns com os outros como irmãos. É uma família. Moralidade e espiritualidade. Vocês acham que Deus tem moral? Tem. Muito. Então, por serem dotados de consciência moral, homens e mulheres possuem um senso natural. Inato quer dizer natural. Do certo e do errado. Do justo e do... sendo responsável por suas escolhas e julgados por elas. Ou seja, esse menino aí, quantos anos o Iago tem? 9 anos. O Iago, ele já sabe, ele tem um senso natural do que é certo e do que é errado. O Daniel já tem um senso, ele já nasce com um senso do que é certo e do que é errado. Ele já tem um senso do que é certo e do que é errado. Ele não vai ser cobrado pelo pecado. Por quê? Porque ele quer ser mais conhecido. Isso, muito bem! Os grupos também são inteligentes. Muito bem, Mônica. Então, ele tem um senso, mas ele não tem conhecimento. Mas ele sabe que bater no irmãozinho é errado. Aí eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz já. Qual a diferença do pensamento da gente para o pensamento do cachorro? Entra, cara. Misericórdia! Qual a diferença do pensamento da gente e do pensamento do cachorro? Irmã Maria? Porque nós falamos e o cachorro não fala. Não, do pensamento. Do pensamento. O pensamento do cachorro. Porque o cachorro pensa, o cachorro pensa. O cachorro Pensa. ele pensa. Agora ele não é o sentimento da gente. Pensa. Ele não é o Porque sentimento. ele não é traidor que nem muitos traz. Não. Não, é porque, gente, eu sei que eu penso. O cachorro não sabe que pensa. Ele pensa, mas não sabe o que pensa. Entendi. Eu penso, eu sei que Sabe o que pensa. pensa. Mas ele pensa. Tem muita gente que pensa mais. Tem cachorro que pensa mais do que a gente. Agora vocês entenderam, né? Como o sábio Adão disse, né? Mas agora eu vou passar todo A gente tem um senso. A gente tem um senso natural, a gente nasce com esse senso natural, mas não temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. Quer dizer, a criança, né, quando nasce, já nasce com esse senso do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, mas ele não tem o conhecimento. Por isso que uma criança, se mover, ela vai direto para o papai. Direto. Já está com passagem comprada. Você era para morrer criança. Vai ter que virar criança também. Aí deixa eu ver, ele passa no fundo do furacão e passa. Pelo amor de Deus, Cláudia! Cláudia, vai ganhar de Cláudia! Aí, como é que Mulher, Isso aí é passado do mundo, irmão. isso aí é da igreja Isso não católica. existe. Vamos para lá, não, a Bíblia não fala disso Eu não não. creio não. O coração só vai uma vez. Porque não tem na Bíblia. A carne é o que é o nosso. Na verdade, o pecado original. Gente, olha, ela perguntou aqui se o pecado da gente é na carne. Pois eu não tenho pegado não. Porque a carne era Não, o pecado não é na carne. A gente pega na carne. Gente, olha, Ana Carla, o pecado, ela não tem pecado porque tem carne. Mas tá bom assim, toda roupinha
Adão que nós temos foi porque ele desobedeceu a Deus. Ou seja, ele não confiou, ele não acreditou naquilo que Deus falou. Então ele teve o desejo de ser igual a Deus, mas não da maneira como nós devemos ser. Que Deus estimula a gente a ser igual a Ele. Imitar. Não, Adão, ele desobedeceu aquilo que Deus disse para ele não fazer, ele fez. Ou seja, ele não confiou. Quando a gente desobedece é porque a gente não confia. Então, o pecado, a gente fala na carne, porque não é essa carne aqui não, é a natureza pecaminosa que faz parte desse corpo material. A natureza pecaminosa que faz parte desse corpo material. Mas não é a carne, as células que formam esse Na verdade, a maioria da fala do desejo da carne é o desejo que a gente tem de pecar. Quem está desejando é o pensamento que desce para o coração e quem pratica a carne. Entendeu? Então assim, eu tenho, vamos dizer assim, eu vejo um homem ali, aí um homem muito bonito, aquela coisa, né? Aí eu chego e digo assim, se eu começar a olhar e alimentar aquilo na minha mente, o que é que vai acontecer? Aquilo vai descer para o meu coração e se eu não vigiar e não cortar, eu vou concretizar o pecado. No caso, eu posso olhar e achar bonito, achar lindo, só não posso desejar. Só vou dizer isso meu marido, então, mas ele não acredita em mim, não. Exatamente. Ele não acredita que você pode olhar, achar bonito, lindo e desejar. Agora uma coisa, olhar assim, rapaz, graças a Deus. E outra coisa, Olha as pernas dela. Ah, se eu contar a cena na minha cara. Aí já pegou. Ele hoje tá que tá, viu? só tomou algum estimulante. Então, gente, vocês entenderam essa parte? Amém. Ó, essa dimensão orientada para o bem e a verdade conecta a espiritualidade, a capacidade de relacionar com Deus e perceber realidades que transcendem o visível. Criado para a comunhão com o divino, o ser humano adora, busca sentido e se eleva além da matéria. Essa espiritualidade não se reduz a ritos. É um vínculo vivo com o Criador. É por isso que não é rito, gente. Não é assim, eu venho para o culto, fico ali, como o irmão Zé Luiz. Agora tá das pernas. Estou ficando, irmão Zé Luiz. Eu tenho que ir rigorosamente. Mas eu não estou vivo, eu só estou um corpo ali, eu não estou me envolvendo, eu não estou me relacionando, eu não estou prestando um culto a Deus. Eu venho só por religiosidade, só por vir, só para cumprir tabela, por ritual. E não para ter um relacionamento. Entendeu? Então, assim, o que Deus quer é relacionamento. Ele quer que a gente esteja todos os cultos adorando Ele, claro que Ele quer. Mas Ele quer que a gente esteja para termos uma comunhão, um relacionamento. E não suportar. Entenderam? Sociabilidade e infinitude. Não é bom que o homem esteja só. Essa afirmação revela que a convivência está no cerne da intenção, ou seja, ela é a base da intenção divina para a humanidade. Ele nos fez para termos relacionamento, para nos relacionarmos. Sociabilizar é vivermos em sociedade. Ninguém consegue viver sozinho na face da terra. Gente, fizeram um experimento, eu não lembro qual é o país. Ainda tem esse experimento. Eles dão, não sei quanto, um valor exorbitante que eles dão para você passar, não sei se é 13 dias, eu não lembro. Mas é isolado numa cabine, só você. Você tem tudo lá. Mas você não se comunica com ninguém. Você vai viver lá sozinho, parece que é 30 dias. 90. É 90, é? 3 vezes? Não é 30 não. As pessoas já ficaram no máximo o quê? 15 dias, foi? 20 dias? 54. Não conseguem ficar mais do que isso, isolado. Numa cabine, tem que compor, tem comida, Tudo. Só não tem comunicação com ninguém. Sem nada de comunicação. Sem nada de A natureza é a pessoa. Não, é com cabine mesmo. Isolado. Isolado.
ninguém até hoje conseguiu. Tá, se a pessoa quisesse esconder. E é uma boa grana, viu? Né? Não dizia nada. 2 milhões de dólares, rapaz, eu acho que eu ficaria. Não, por isso não dou murro. Aí não sei nem uma coisa assim. Então nós fomos criados para vivermos em sociedade. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. Gente, vocês já viram aqueles que a gente intitula como louco? Uma pessoa que tem doença mental. Vocês já viram que eles sempre ficam falando, conversando? Né? Eles conversam com alguém imaginário. Quando não é isso, é demônio mesmo. Né? Quando realmente eles não são. Quando realmente eles não têm uma deficiência no cérebro, a gente sabe que é demônio, né? Mas mesmo quando eles têm uma deficiência cerebral, que eles não batem no juízo, tem o juízo, né, que a gente diz. Eles conversam, eles criam um ser invisível para ficar conversando com eles, porque para eles não ficarem só. E nem o ele tem autismo, e ele tem um amigo imaginário que é quase morre de coração essa semana com ele. Então, claro, depois você nem deve estar conversando. Sim, mas é assim que eu já me esquece. Rapaz, você quer me ajudar. Aí eu falei, Isso se chama demônio. ele disse que ele está conversando, não, aí ele disse que ele me disse, ô Miguel, tu tá conversando com quem é dele? Não tem ninguém de casa, e a mãe se queria entrar com ele, porque sempre tem que depois ele disse, não, eu estou conversando com meu amigo imaginário. Aí ele imaginou que tem uma vida, então daí esse amigo que ele imaginário. Então, a sociabilidade não é apenas uma necessidade circunstancial, é um anseio por permanência. Quem ama deseja continuar amando. E todo vínculo verdadeiro aspira a pendurar, ou seja, aspira a continuar. Esse impulso revela o eco da eternidade que Deus plantou no coração do homem. Essa necessidade que a gente tem de se relacionar, a gente já nasceu com ela. Essa necessidade foi Deus que deixou dentro de nós. Por isso que as pessoas procuram preencher o espaço do tamanho de Deus com outras coisas e não conseguem. Por quê? Porque nós já nascemos com a necessidade de relacionarmos com Deus. E por a gente não ter esse conhecimento, a gente procura preencher com tantas outras coisas. Quando a gente tem esse conhecimento, mas nós não queremos, o vazio continua. Mas a necessidade de nos relacionarmos, de preencher esse vazio, ela existe, porque a gente já foi formado com essa necessidade. O Criador já deixou a sua marca. Eu vou deixar um espaço aqui que você só vai poder preencher comigo. Se você não preencher comigo, não vai existir nada na face da terra que vai me preencher. Então, assim, nós vimos de Deus e nós temos necessidade dele e vamos voltar para ele. Então, nós não somos da terra. Nós somos seres espirituais aprendendo a viver aqui nessa terra. Mas nós somos seres espirituais, gente. É por isso que nós somos tão complicados. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos eternos. E a nossa necessidade é voltar para a nossa casa. É por isso que a gente dá tanta cabeçada, batendo tanto canto, e não queremos seguir o caminho que nos leva à nossa casa. Por teimosia, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Enquanto Deus diz, não, você tem que fazer como eu disse para você. Se você fizer do jeito que eu disse, você vai chegar na sua casa. Porque nós não somos seres humanos tentando ficar espiritual. Nós somos espirituais Tentando ficar carnal. vivendo aqui no mundo material. Só que nós temos que mostrar a nossa face espiritual e não carnal. E o que é que nós fazemos? Nós mostramos a nossa face carnal. Então nós somos esses seres espirituais. Por quê? Porque somos eternos. Vivemos nesse corpo. Estamos aprisionados por enquanto. Por enquanto nós estamos aprisionados. Mas está chegando o momento em que nós vamos estar livres desse corpo. Mas para chegarmos à nossa eternidade, nós temos um caminho, né? Conclusão: o homem não veio do caos, nem do acaso. Veio do amor, do barro e do sopro. Veio do alto. Relembrar essa realidade nos devolve o chão e o céu. Olha só, nós viemos do alto, gente. Nós somos seres espirituais. Somos a imagem de Deus em carne, alma e espírito. Somos criação com propósito, gente com destino. Que esta missão desperte em nós não só o entendimento, mas a reverência. Que ao olhar para si, cada um perceba o toque do Criador
E ao olhar para o outro, reconheça a dignidade de quem também carrega, ainda que ofuscada, a imagem do Eterno. Então, quando nós olhamos uns para os outros, nós temos que ver Cristo no nosso próximo. Agora, a pergunta. Quem respondeu? Segundo a Escritura, em que aspecto o homem se distingue das demais criaturas? Qual é os aspectos que nos diferencia das outras criaturas de Deus? As outras criaturas são os animais, a natureza. Qual? Eles não são imagens e semelhanças de Deus, nós somos. Como? Deixa eles responderem. Eu estou aqui. O que é que nos diferencia das demais criaturas? Que as criaturas criadas por Deus não é imagem e semelhança dele, né? Não foram criadas com o mesmo propósito que a gente. De amar, de cuidar, de... Mas é porque também nós somos seres relacionais, temos personalidade, sentimentos, entenderam? Então assim, temos moral, temos espiritualidade, sensibilidade, infinitude. Infinitude quer dizer, vamos viver infinitamente. Os animais não, os animais vão acabar. Ou você acha que o seu cachorrinho vai morrer, você vai encontrar ele na eternidade? Não. Animal morreu, acabou. E nós somos infinitos. Nós vamos viver eternamente. O Greg devia ser eternamente. O que fica ainda? Quem? O Greg. Gente, você tem alguma pergunta? Você entendeu? Tá aqui. O que é semelhança? Deus? Semelhança de Deus é porque nós somos criados com as características que Deus tem. Eu amo, eu penso, eu sinto, eu me relaciono. Entendeu? Ora aí, pastor. Pai, muito obrigado por esses momentos aqui, Senhor. Já aprendemos da tua palavra. Depois vamos colocar em prática, viver a tua palavra, entender a importância que o Senhor nos criou para ter palavra servir com integridade. Pai, que essa escola se mantenha frequentada para poder ser abençoados irmãos. Abençoa todos que vieram hoje, Senhor. Abençoa o culto de sábado, vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada pela presença e quarta-feira estaremos ou aqui ou Agora lá. uma salva de palmas para a nossa primeira aula. Muito bem, né? Adeus, né, Cal? Adeus, né, Cal? Ó, não vai faltar não, viu? Senhor. Ó, gente, se vocês lembram que sábado, né? Sábado o pastor tá vivo, viu? Você que está bem caminho. Não é, irmão? Vem desse, cara. Tá Não, essa é uma você, eu quase garrafa de casa, já deu um cachorro. Olha, irmão, olha. Mas vou botar um negócio na casa dele que o café não fecha, não. É um açúcar preto. Obrigada, viu, por ter vindo.